também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. 101,7. É essa a rádio Mais Brasil News. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Seja numa relação comercial, seja numa relação entre líder e liderado, precisamos seguir uma série de regras. Mas existem algumas normas que têm mais relação com o bom senso do que com o protocolo em si. Por exemplo, escrever mensagens com cobranças para um funcionário, para um parceiro, às 5:30 da manhã é algo ofensivo, é algo desanimador. Aí outra coisa, também não adianta, toda vez, somente parabenizar as pessoas com um tapinha nas costas. Estabelecer recompensas motivadoras, não necessariamente monetárias, é uma emergência para a sobrevivência das empresas. Siga regras, mas tenha bom senso. Bora voar? Bora voar? Me adicione no Instagram, acesse meu site diegomaia.com.br, clique nos ícones das redes sociais e me adicione. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte, tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News, notícias e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao Ponto. Direito ao Ponto. Agora, na Mais Brasil News, Direito ao Ponto. Olá, 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 muito bom dia e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao programa Direito ao Ponto, aqui na 101,7 FM, Mais Brasil News. Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito nesta manhã de sábado aqui de Brasília, que está com o tempo bom, mas assim com um pouquinho de nuvens, né? Você já sabe, mas eu vou sempre reforçar isso no início da nossa programação aqui. Nós vamos bater um papo informal, um papo sobre o direito de maneira descomplicada. O que o direito representa no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho. Enfim, nós vamos falar de uma maneira que o juridiquês fique de lado, que a gente consiga externar para vocês os conceitos jurídicos, mas de uma maneira simples e informal, que você consiga compreender melhor aqueles que não são do mundo jurídico, mas sem perder a qualidade. Não é isso, Pichula? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, um tema, aliás, é o que a gente faz aqui sempre. A gente gosta de trazer temas quentes para não fugir da polêmica, porque ela faz parte, é importante e nós não fugimos de bola dividida. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, que é a condenação e o perdão judicial ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. No já clássico, né, Como as Democracias Morrem, os autores definem que os golpes de Estado modernos se dão através dos próprios meios democráticos, através de algo que a gente chama no direito de instrumentalização. Vamos descomplicar essa palavra? Por meio dos instrumentos legais, das normas, das regras, com aparência de legitimidade, as regras, o direito é subvertido e, como resultado, uma finalidade ilegítima é conquistada. Os autores são Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E eles dizem o seguinte: uma vez que um aspirante a ditador consegue chegar ao poder, a democracia enfrenta um segundo teste crucial. Irá ele subverter as instituições democráticas ou ser constrangido por elas? As instituições isoladamente não são o bastante para conter os autocratas eleitos.
as constituições têm que ser defendidas por partidos políticos e cidadãos organizados, mas também por normas democráticas. Sem normas robustas, os freios e contrapesos constitucionais não servem como os bastiões da democracia que nós imaginamos que eles sejam. As instituições se tornam armas políticas brandidas violentamente por aqueles que as controlam contra aqueles que não as controlam. E é assim que os autocratas eleitos subvertem a democracia, aparelhando tribunais e outras agências neutras e usando-os como armas, comprando a mídia e o setor privado ou intimidando-os para que se calem e reescrevendo as regras da política para mudar o mando de campo e virar o jogo contra os oponentes. O paradoxo trágico da via eleitoral para o autoritarismo é que os assassinatos da democracia usam as próprias instituições para a democracia, gradual, sutil e lentamente usam essas instituições, as normas, para matá-la. O Bolsonaro subverteu a regra do indulto, presidente Bolsonaro? Até que ponto vai a discricionariedade, né? O poder não tem limites? Pode um presidente da República ser o fiador de quem atentou contra a integridade física de uma autoridade máxima do Poder Judiciário ou da própria democracia? Bom, para quem está nos ouvindo e assistindo no YouTube, nesse momento, vamos contextualizar aqui. O que aconteceu foi que o deputado Daniel Silveira, em 16 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado, que havia divulgado um vídeo na internet com ofensas. Na gravação, o deputado xingou, ameaçou, usou palavras de baixo calão, afirmou que alguns recebem dinheiro de forma ilegal para tomar decisões, além de pregar um golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal determinou a prisão preventiva. Essa prisão foi referendada pela Câmara dos Deputados. Aí depois começou uma série de situações, ele não cumpria, depois houve uma cautelar para determinar que ele usasse a tornozeleira, não cumpriu. Enfim, e aí agora chegou ao capítulo que a gente gostaria que fosse o final, que foi a condenação, o julgamento com a condenação. Mas aí o presidente da República indultou. E aí abriram-se várias discussões jurídico-políticas muito importantes. Liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal pode cassar mandatos parlamentares? E a questão política? Nós temos aqui 3 questões: inelegibilidade, a cassação do mandato e também a condenação penal e o indulto. Mas eu já falei demais, Pichula. Hoje nós temos uma grande honra de receber aqui no nosso programa uma das maiores personalidades do direito brasileiro, da história do direito brasileiro, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacá, e o cientista político, nosso colega aqui da rádio, Guilherme Soares, brilhante comentarista nosso aqui também. Bem-vindos e um bom dia a vocês. Cacai, vou começar contigo. Primeiro, te agradecer, você tirar esse tempo aí do seu sábado de manhã, e te agradecer pela presença, e já vou te jogar aqui uma bola aqui, que eu sei que também você não foge de polêmica. O que você achou disso tudo, desse imbróglio político-jurídico, e que, na verdade, essa situação, o que está por trás, o que essa situação toda está a demonstrar, seja sob o ponto de vista jurídico, como também a questão política. Um bom dia para você, Cacai. Bem, bom dia, Max, é um prazer enorme estar aqui com você, é sempre bom a gente poder debater, especialmente quando tem um cientista político que faz uma análise mais, talvez, acurada. Eu sou advogado e faço uma análise jurídica, mas nesse caso específico eu acho que é necessário fazer também uma análise política. A sua pergunta, a sua explanação sobre o fato, ela na verdade já é uma resposta, né? Porque não existe direito absoluto. A graça é uma previsão constitucional, o indulto individual, vamos chamar assim, que tem um caráter personalíssimo, ela atinge apenas uma determinada pessoa, mas, evidentemente, esse decreto que foi assinado pelo presidente, ele é passível, sim, de ser examinado pelo Supremo Tribunal. Como você bem disse, não existe direito absoluto e, evidentemente, nós temos que ver se existem os requisitos para que esse decreto subsista no meio jurídico. No caso específico
desse deputado Daniel Silveira, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente extrapolou do direito de fazer esse indulto, por vários motivos que eu vou dizer muito rapidamente. Em primeiro lugar, talvez por falta de assessoria jurídica, mas no meu ponto de vista, por uma decisão deliberada de afrontar o Supremo, o decreto foi feito ainda antes do trânsito em julgado. Ou seja, o que significa o indulto? Significa a extinção da punibilidade de uma pena. A pessoa tem que ter sido condenada, estar para cumprir já depois do trânsito em julgado, ou estar cumprindo a pena, para que o presidente possa exercer o direito. E é dele, o chefe de Estado tem esse direito. O Brasil não tem a tradição de fazer, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não é tão incomum. Só que, evidentemente, tem que estar sujeita a uma análise da conveniência, da questão específica, se não houve desvio de função. E o decreto se deu, ainda antes do trânsito em julgado, claramente de forma que possa ser questionado no Supremo. No meu ponto de vista, conhecendo essa figura autoritária, autocrática, a personalidade quase doentia do presidente da República, me parece que foi mesmo uma forma de afrontar. O presidente está fazendo política. Ele não fez o indulto porque queria efetivamente considerar a necessidade do indulto. Ele está fazendo política julgando para esses 28%, 30% de bolsonaristas raízes que acham que isso é uma vantagem, afrontar a Constituição, afrontar o Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Foi feito ainda antes do trânsito em julgado. Depois, na fundamentação do indulto, é até difícil de entender, eu diria assim, os erros grosseiros. O que fez o decreto do presidente da República foi rejulgar o caso, falando, por exemplo, sobre a liberdade de expressão. Ora, quem julga o caso é o Poder Judiciário, é o Supremo Tribunal. Ele poderia até usar do Instituto do Indulto, mas não com desvio de finalidade. No caso, é claramente um desvio de finalidade quando ele rejulgou o caso. E aí nós temos uma série de, como você bem colocou, uma série de implicações que tem que ser decidida pelo Supremo. A mais grave, este crime específico onde foi condenado o deputado Daniel Silveira, é passível de indulto? No meu ponto de vista, não. Isso é uma discussão interessantíssima, porque esse cidadão, ele foi condenado, processado e condenado. Veja bem, o Poder Judiciário é um poder inerte, só há se provocado. O Procurador-Geral da República, a regra tem sido sequer investigar as pessoas que fazem parte desse governo Bolsonaro. No caso concreto, o deputado Daniel passou tanto de todos os limites, atingindo a honra dos ministros, mas muito mais, colocando em risco a saúde dos familiares e dos ministros, e mais, colocando em risco a estrutura institucional, propondo o fechamento do Supremo, propondo a prisão de ministros sem nenhum tipo de fundamento. Então, houve uma tentativa de ruptura institucional. Por isso ele foi condenado. Este crime, isso o Supremo terá que decidir, não é passível de ser indultado. Aquele que coloca em risco as instituições, que coloca em risco a estabilidade democrática, evidentemente tem que ficar fora da sociedade. Então, esses são os pontos jurídicos para saber da validade ou não do indulto. Agora, como você bem disse, Marcos, nós vamos também ter que fazer outras questões. O Supremo já determinou a perda do mandato e a inelegibilidade. Quanto à inelegibilidade, eu acho que não tem quase dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida, esse deputado está inelegível, até porque ele foi condenado por um crime, por um colegiado, e aí você tem a aplicação da ficha limpa, que é uma lei altamente discutível, mas é uma lei que está em vigor e que as pessoas, após a condenação por determinados crimes por um colegiado, perdem o direito de ser elegível. A questão da perda de mandato, e eu quero até ouvir vocês, ela é um pouco mais delicada, por causa da independência dos poderes. Eu entendo que o Supremo pode e fez determinar a perda do mandato do deputado, mas a aplicação deve ser designado o plenário da Câmara para decidir. Eu até, essa semana, tive uma reunião com os deputados e senadores discutindo esse tema, que vieram perguntar. No meu ponto de vista, a Câmara deveria fazer uma consulta técnica ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não é de responder consultas, mas eu acho que no processo é possível ter esse instrumento. Por quê?
porque esse assunto tem que ficar definitivamente decidido pela Suprema Corte. Cacai, desculpa te interromper. O que você falou aí é a primeira vez que eu ouço realmente de um jurista. É claro que não tem no caso concreto como, mas a partir, por exemplo, de uma repercussão geral, de algo, uma súmula que estabelecesse de vez essa questão. Até era um tema que a gente ia falar mais para frente, mas já que você começou a tocar nesse ponto, eu acho muito interessante essa solução que você está trazendo aí. Eu penso que essa questão tem que ser definitivamente decidida, porque nós não podemos ter uma insegurança jurídica, que no caso concreto cria não só insegurança jurídica, mas insegurança institucional. Eu falei conversei com o inclusive ex-presidente da Câmara, o que eu entendo? O Supremo deve ir a Câmara deve ir ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo tem que decidir. No meu ponto de vista, o Supremo deveria dizer o seguinte: nós temos o direito, sim, de determinar a perda do mandato, como fez. Está lá no voto do ministro Alexandre, que foi seguido por 9 ministros. Porém, quem declara a perda do mandato não é nem a Câmara, nem a mesa da Câmara, é o plenário da Câmara. Até foi interessante que eu estava conversando com vários deputados, eles disseram: mas se esse caso for votado no plenário da Câmara, esse cidadão não será cassado. É a democracia, é assim que funciona. A Câmara fez um assinte, uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, quando designou, há 2 dias atrás, o deputado Daniel Silveira, já condenado, designou ele para uma das comissões mais importantes da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um assinte ao Supremo Tribunal Federal. Agora, nós temos, Max, aí é uma coisa importante, nós temos talvez uma das piores composições do Poder Legislativo de todo o tempo do Brasil. Por quê? Porque há 3 anos atrás, quando foi eleito esse cidadão inepto e incompetente para a presidência da República, qual foi o discurso? Foi o discurso da não política. O que fez esse cidadão, que é absolutamente despreparado, não tem sequer condições de entender a importância de um presidente da República no sistema presidencialista? O discurso foi a não política. Então, nós temos hoje um Congresso que, com todas as vênias, eleito de forma democrática, é assim que se faz política, mas um Congresso que, por exemplo, indica essa senhora, esqueci o nome dela agora, Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a principal comissão da Casa. É algo lamentável, se você for ver o que já foi a Comissão de Constituição e Justiça. E agora, depois de condenado Daniel Silveira, os seus pares o colocam na comissão, um assinte ao Supremo Tribunal Federal. Mas essa é a questão. Para mim, quem determina, quem declara a perda do mandato, deve ser o plenário da Câmara. Se o plenário entender que ele deve ficar, mesmo condenado, como deputado, é assim que se faz a democracia. Guilherme, viu, o Cacai fez uma explanação geral sobre as questões jurídicas e, na verdade, eu sempre falo isso no programa lá da Mara Mendes. Eu digo sempre que o que existe é a política, né? E depois o jurídico ele vem a partir da política que transforma, né? Os legisladores transformam a política em leis, em normas, mas o poder que existe é o poder político, né? E o direito ele já não é uma segunda etapa, ou terceira etapa. Eu até tenho uma tese de que ele é a terceira etapa. E pela política, esse perdão presidencial por parte do Jair Bolsonaro afetou ainda mais a conturbada relação do Executivo com o Judiciário? Como é que você vê isso? Guilherme Soares, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Max. Bom dia, doutor Cacai. Uma honra estar podendo falar com o senhor. Uma honra falar aqui no seu programa, Max, também. Muito bom. E, olha, Max, para mim essa situação toda da política, pelo lado político, né, você tem que... Esse decreto da graça presidencial, ele não é ilegal. Ele é legal, ele está dentro do que está previsto, dentro do jogo correto da política. Mas o que a gente precisa ver nisso é a questão da moralidade desse decreto, né? Porque você tem que... ocorre de fato um desvio de finalidade quando esse decreto ele é publicado, quando o Jair Bolsonaro ele dá esse perdão presidencial para o deputado Daniel Silveira, onde ele já faz como o doutor Cacai falou, ele faz um rejulgamento, né? Ele julga novamente ali, falando que a pena foi forte demais, grande demais, e aí sim ele entra numa zona de conflito com o judiciário. Então você acaba tendo tanto uma interferência do judiciário
dentro do legislativo, nesse ponto onde o judiciário demanda a cassação do deputado Daniel Silveira. Ao meu ponto de vista, quem precisa declarar essa cassação, quem precisa aceitar, é de fato o legislativo, como o Cacai falou. E aí você já começa a ter uma interferência por esse lado. E aí você tem uma outra interferência ainda, que é o presidente Jair Bolsonaro queimando a largada, né, dando esse indulto antes de um transitado e julgado, e criando essa zona de conflito com o judiciário. Deixa eu pegar aqui um gancho na fala do Cacai e na tua fala também. Olha só. Para que foi feito se não precisava? Tinha um amigo meu, acho que o Cacai conheceu, o Plácido, que era lá do Amapá. O Plácido dizia o seguinte, ele dizia assim, não faz tempo que eu não o vejo, ele disse, erro crasso é dolo direto. O que você acha disso? Assim, será que não foi um erro intencional? Foi um erro intencional, foi um erro nitidamente para conseguir falar junto com o eleitorado dele. O Bolsonaro ele tem já uma narrativa que é criada há algum tempo de que todo o sistema está jogando contra ele, que o judiciário é contra ele, que até mesmo que o legislativo é contra ele, quando ele esquece que hoje ele é um presidente que está dentro de um partido do Centrão, ou seja, um partido que é o núcleo do sistema, praticamente. E aí você tem também que, quando ele cria essa situação do indulto, né, da graça, já antes do transitado e julgado, ele joga para a torcida dele a partir do momento que ele relembra a fala que ele soltou alguns meses atrás, dizendo que ele não aceitaria nenhuma decisão do Alexandre de Moraes. Né? Então, ele retoma essa briga, ele retoma esse ponto, e para o nicho bolsonarista, é considerado uma vitória, é considerado uma demonstração de força do presidente, essa graça. Por quê? Porque esse nicho ele não está preocupado com o que de fato está dentro da judicialidade, está dentro do que pode realmente ser feito ou não pode ser feito. Esse nicho bolsonarista, esses 28%, 30% que ele tem de eleitorado, esse bolsonarismo mais raiz, ele quer com perdão da palavra, a lacração, o deitar em cima ali do judiciário e bater de frente mesmo. Ele quer o confronto, ele quer aquela imagem do presidente mito que o Jair Bolsonaro colocou sempre o tempo todo, sem medos e querendo bater de frente com tudo e buscando o conflito. Então, para eles, isso é uma demonstração de força e é uma demonstração até mesmo de vitória conseguir essa graça. É o divisionismo, né? Exato. É o divisionismo, é dividir a sociedade, crescer no conflito. O Bolsonaro nasceu assim, ele é militar, ele tem mas nem todo militar pensa assim também. Bom, eu queria passar a bola para o Cacai, que o Guilherme trouxe uma questão muito importante, que é a questão do indulto. Ele disse assim, tirar as palavras do Guilherme, está dentro da legalidade, o indulto. Legalidade. Então, quem está nos ouvindo aqui, para a gente descomplicar, uma coisa é a legalidade, a outra é a constitucionalidade, são parecidas, mas acima está a Constituição da República. E a Constituição da República, ela é democrática. Ela prevê que nós tenhamos um curso democrático na história. E aí eu estava ontem lendo, Cacai, o parecer do Lênio Streck lá na OAB Federal, que ele fala que esse indulto, existem limites para isso. Eu queria que você explanasse um pouco para nós, para o nosso ouvinte, especialmente aquele ouvinte que não é da área jurídica, como que a gente vai ter dentro do sistema jurídico um indulto que vai justamente contra o sistema jurídico? Eu acho que o Guilherme foi muito feliz ao colocar a visão dele aí sobre o indulto. Veja bem, em regra, o indulto, que, por exemplo, no Brasil tem uma tradição do indulto de final de ano, do indulto de Natal, chamado assim, ele cumpre uma função de aplicar aquilo que o governo que está em exercício pensa do sistema criminal. Então você estabelece limites e não é um indulto individual. Pessoas que já cumpriram tanto o X da pena, pessoas que têm uma certa idade, pessoas que foram condenadas por crimes menores, que estão cumprindo pena. Então esse indulto, que é o que nós vemos no dia a dia e que todo ano tem, é um indulto que expressa a visão do governo sobre o sistema de justiça, sobre o sistema penitenciário. Totalmente diferente do que aconteceu aqui. Nunca tinha acontecido no Brasil, até onde eu saiba, a aplicação da graça, que é vamos chamar um indulto individual. Neste caso,
há uma previsão de que o presidente da República pode ser, sim, baixar um decreto indultando uma pessoa condenada. Qual é o efeito? Repito, a extinção da punibilidade. A pessoa não vai cumprir a pena. Ocorre que, talvez de forma deliberada, o Guilherme disse bem, você também disse, Max, esse presidente ele vive do confronto. Ele é um indigente intelectual, a grande maioria dos seus seguidores o seguem de forma cegamente mesmo, é uma coisa incrível. Eles não têm nenhum tipo de discussão que possa nem ser aprofundada. Ele virou, na cabeça dele, um mito. Quer dizer, o Brecht já dizia, triste o país que precisa de heróis. Isso é o que aconteceu com o Moro. O Moro está hoje desmoralizado porque acreditou que era um super-homem. Então, esse grupo específico para onde ele trabalha, jogando, fazendo esse jogo, gosta do confronto. É um grupo sem nenhum, a grande maioria, sem nenhuma possibilidade de uma discussão intelectualizada, uma discussão mais grave, da questão da necessidade de preservar as instituições. Então ele vai para o confronto em cima do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha o direito de fazer o indulto, sim, só que ele fez o indulto sem nenhum tipo de respaldo jurídico. Nesse caso, na minha visão, esse indulto não é nem legal e nem constitucional. Por quê? Primeiro, e o mais grave, que é o que tem que ser discutido, e o Supremo terá que fazer esse enfrentamento, que é o fato de que se este crime pode ser indultado. Você tem na Constituição aqueles crimes expressamente que não podem ser indultados. Tráfico de droga, por exemplo, não pode ser indultado. Aqui é um caso novo, não há uma previsão expressa de não poder indultar aquele que jogou contra as instituições, contra os valores republicanos, contra o Estado Democrático de Direito. É óbvio que esse cidadão não pode ser indultado. Veja bem, a história fará justiça, especialmente ao ministro Toffoli, que em 19 presidiu o Supremo e abriu aquele inquérito das fake news, a coragem e competência do ministro Alexandre, que está fazendo esse enfrentamento, porque lá em 19, Marcos, a história dirá isso em muito pouco tempo, nós corríamos o seríssimo risco de ter uma ruptura institucional, de ter um golpe de Estado. Eu penso que o golpe só não se deu porque o presidente não teve força para tanto. Nós vivemos um momento gravíssimo, você vê, nós temos hoje 1.350.000 armas nas mãos do cidadão, a população armada. Tem mais armas nas mãos do cidadão do que nos agentes de segurança pública. Nós temos um discurso que vem pelo presidente da República. A palavra do presidente da República, mesmo sendo um inepto como este, num sistema presidencialista tem uma força enorme. Nós estamos num discurso de ruptura institucional. As pessoas não veem a gravidade, muitas vezes, quando ele fala em fechar o Supremo, quando ele fala em fechar o Congresso Nacional. Isso chama-se golpe de Estado. Chegou-se até mesmo, Guilherme, você evidentemente acompanhou isso, há muito pouco tempo atrás, uma subleitura do artigo 142 da Constituição para dizer que as Forças Armadas seriam uma espécie de tutores da Constituição. É como se pudesse ter a hipótese de um voto, de uma ruptura dentro da Constituição. Não existe. O golpe é contra a Constituição. E homens como o Ives Gandra, que infelizmente está tendo um final de vida triste, lamentável, tragicômico, defendeu a possibilidade de ter um golpe constitucional, como se as Forças Armadas fossem os tutores. Nós, felizmente, temos uma tradição, nesses últimos anos, após 88, de termos as Forças Armadas como garantidoras da Constituição. É gravíssimo o que está fazendo o presidente da República, colocando os militares, instigando os militares a assumirem a política. Não é assim que funciona. Então, nós temos que pensar muito numa situação como essa. Esse presidente da República, ao fazer esse indulto, ele provocou o Supremo Tribunal Federal. É como você disse, ele desde o início disse que não cumpriria uma ordem do Alexandre de Moraes. Não cumpre uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Isso é, seguramente, uma hipótese de ruptura institucional. Então, esse indulto é ilegal, tem desvio de finalidade, foi feito antes do trânsito ser julgado, não pode ser indultado o crime para o qual foi condenado esse cidadão. Isso preserva os valores constitucionais. Nós vivemos ainda numa república. Os valores republicanos têm como base exatamente a tentativa de manter uma independência dos poderes e manter uma institucionalidade.
Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo. @MaxTelesca, nos siga no Zap, no Instagram, e nos mande uma mensagem aqui no Zap. O número é 61982493672. A gente já volta com esse Direito ao Ponto especial hoje, com Cacai e Guilherme Soares discutindo a questão do indulto presidencial ao Daniel Soares. Daniel Soares. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. A Mais Brasil News te acompanha onde você estiver. Em casa, No carro, no trabalho, durante sua atividade física e fazendo você relaxar. na Mais Brasil News você tem informação, cultura, entretenimento, qualidade de vida e revive bons momentos. Porque a Mais Brasil News está com você o tempo todo, em qualquer lugar. No rádio em 101,7, no aplicativo e nas redes sociais. Mais Brasil News, sempre com você. Escorre o tempo que seguro e cabe em minhas mãos. Eu empresto o meu mundo pra te ter então. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Manter um distanciamento seguro agora, para amanhã se manter mais próximo. Cuide-se, respeite-se. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Acompanhe as principais notícias do dia nas nossas redes sociais. Siga @Mais Brasil News Oficial no Instagram e Mais Brasil News no Facebook /Mais Brasil News. E fique por dentro das novidades e de todas as notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Mais Brasil News, notícia e música na mesma sintonia. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Emprego e cidadania, aqui na Mais Brasil News. www.trabalho.df.gov.br. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News, notícias e música na mesma sintonia. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Muito bem. É Daniel Silveira o nome do deputado, né? E nosso Guilherme Soares aqui, e o Cacai. Olha só, indo um pouquinho para a política rapidamente, depois volto para o Cacai no jurídico aqui. Guilherme, olha só. Ontem teve uma notícia do Lula, dizendo assim, disse a notícia que o Lula teria dito, né, a bancada petista para não desmerecer o indulto. O que você está pensando que o Lula estava querendo dizer com isso? Se é que ele disse, eu acredito que tenha dito. Bom, Max, primeiramente, o ex-presidente Lula, ao meu ponto de vista, ele demorou para se manifestar em relação a esse caso do Daniel Silveira, né? Então, isso já mostra que tinha uma equipe ali por trás já preparando o que ele poderia falar ou não e até se posicionar. E essa colocação dele, né, dessa matéria, é bem nessa linha, porque coloca essa situação para os parlamentares do PT, né, os parlamentares da oposição como um todo do presidente Jair Bolsonaro, segurarem um pouco esse ímpeto, porque quando você começa a dar palco e dar possibilidades para essas pessoas fazerem cada vez mais o uso desse caso do Daniel Silveira como uma narrativa,
você só vai estar alimentando mais e mais essa história, esse jeito que o governo Bolsonaro e os seus apoiadores estão colocando, de que é o sistema contra eles. Então, seria uma questão de segurar com perdão da palavra e do ditado popular, para não dar palco para maluco. Esse que seria o principal caso, o principal ponto que o ex-presidente Lula coloca nessa fala dele. Não vai dar palco, né? Para quem vai levar a notícia, levar água para o moinho do Bolsonaro, para usar um ditado mais velho. Cacai, olha só, interessante aqui. Eu queria que você definisse isso para nós aqui, para o nosso ouvinte, porque é uma discussão que para mim não tem sentido nenhum, não faz cabimento, não tem fundamento isso. Você achar, por exemplo, que vai ameaçar alguém e dizer que isso é liberdade de expressão. Cacai, fala para nós, para o nosso ouvinte, aonde para a liberdade de expressão? Olha, você começou o programa falando do fulcro dessa questão, que não existe direito absoluto. Essa é a mais pura realidade. Eu me lembro que quando eu entrei com a DC 43 para discutir a questão da presunção de inocência, que para mim é uma causa pétrea da Constituição, a prisão só após o trânsito em julgado, eu disse da tribuna do Supremo Tribunal, numa ostentação oral, que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa foi uma frase que eu falei da tribuna. E é óbvio que a discussão sobre a liberdade de expressão ela é uma discussão importante, porque um dos fundamentos da democracia é você poder exercer com tranquilidade, com amplitude, o seu direito de falar o que pensa. O parlamentar, Max e Guilherme, eles têm ainda uma questão forte da questão da imunidade material da palavra. Por quê? Isso não ele nem pode abrir mão dessa imunidade, porque não é a imunidade do parlamentar, é a imunidade do parlamento. Quando se imaginou a ideia da imunidade material da palavra, é para preservar o parlamento, para que o cidadão possa usar a tribuna, especialmente, falando contra o governo de uma forma, às vezes, virulenta, quando acontecem os abusos que tem que acontecer. Durante a pandemia, onde o presidente da República e alguns dos seus assessores, dolosamente, de uma forma absolutamente criminosa, optaram pela morte, nós chegamos a fazer uma representação, o Procurador-Geral da República contra o presidente, imputando a ele responsabilidade pela morte de 1/3 dos 660 mil brasileiros. Evidentemente, as pessoas que ocuparam a tribuna, fazendo as críticas mais veementes, estavam dentro do direito do parlamentar. O que ocorreu com o Daniel Silveira não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Ele cometeu crimes, ele ameaçava as pessoas, ele pregava o fechamento do Supremo Tribunal Federal, ele pregava a morte de ministros de uma forma autoritária que é um viés próprio desses fascistas que apoiam Bolsonaro. Na realidade, o uso abusivo do direito faz com que o cidadão perca o direito, é óbvio, de fazer a liberdade de expressão de forma ampla. Então, nós não estamos discutindo liberdade de expressão na realidade, nós estamos discutindo crime. E o Supremo Tribunal foi muito técnico. Eu até diria, Max, que talvez possa até discutir a pena. A pena foi algo que nós, advogados criminais, achávamos que ele seria condenado a 5, 6 anos e tal. Eu não quero dar palpite em pena, porque eu prefiro a absolvição dos meus clientes e não discutir dosimetria de pena. Falou advogado criminal. É verdade. Mas realmente chamou a atenção a pena alta, porque essa pena leva a um regime fechado. Então, nós imaginávamos, quando terminou o julgamento, que nós teríamos um confronto. Só que o ministro Alexandre, ele foi absolutamente técnico e foi seguido de forma muito técnica pelo tribunal. Aquilo é um julgamento absolutamente tranquilo, que tem que manter o Supremo Tribunal na mais alta cota, cumprindo a Constituição. O que ocorreu eu diria, de excepcional foi a excepcionalidade do presidente da República fazer o confronto. Para o Bolsonaro, isso foi uma beleza, o Marcos tem toda a razão. Eu nem penso que o Lula deveria ter entrado nessa discussão, porque, olha, o que ocorreu há 3 anos atrás? Se você lê o livro chamado Engenheiro do Caos, não sei se vocês conhecem, contou o que estava acontecendo naquela época, o que aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Itália.
que é a não política tomando conta do espaço. Por isso nós temos um Congresso de baixíssima densidade hoje intelectual. Por quê? Porque julgou-se na não política. E o Bolsonaro está fazendo rigorosamente o que se esperava dele, que é o confronto. Não é o confronto de ideias, não é o confronto que leva ao aperfeiçoamento institucional, ao aperfeiçoamento da sociedade. Não, é o confronto físico mesmo. Ele só não faz o confronto físico. Eu vi um videozinho dele ontem, que eu já tinha visto há muito tempo atrás, que a pessoa pergunta para ele assim: o que você é especialista? Ele falou: em matar. Eu sou da militar, a minha especialidade é matar. Mas nem matar ele matou, ele é incompetente até no que ele diz que é especialista. Entendeu? Pois é, olha só, Guilherme, liberdade de expressão. Você estava falando aqui, o Cacai trouxe aqui algumas questões que até não estava no roteiro, mas eu vou falar aqui. A pena, né? A gente é advogado criminal, atuei já junto com o Cacai até no Supremo em alguns processos. Sempre tem aquela análise se o Poder Judiciário, o advogado sempre tem esse espírito, né? Esse espírito de a gente trabalha na defesa. Né? Então, talvez a pena tenha sido ali exacerbada, mas a gente não vai entrar, não vai dar palpite em pena, até porque foi coação no curso do processo, que isso é um crime contra a administração da justiça. Você imagina que você tem um julgador, que é o seu juiz, e você vai lá e ameaça o juiz. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que condenar. Ele teve ali também os outros crimes da ameaça, que eu acho que aqui foi absorvido pelo crime de coação no curso do processo, e também a questão do atentado à ordem democrática. Guilherme, fala um pouquinho para nós o que você entende sobre esse limite da liberdade de expressão. Até o seguinte, né, Max e Dr. Cacai, os defensores atualmente do Daniel Silveira colocam que ele não poderia ser julgado pelo STF pelo fato de que o STF seria uma das partes, né? Seria a parte que ele está atacando, o que volta a ser algo voltando para o absurdo, né? Então, se ele está atacando o STF, quem vai poder julgar? Quem chegaria a julgar essa situação, já que o STF seria uma parte desse caso, né? Mas então, entra dentro disso que você falou, Max, de você vai atacar o juiz que está te julgando, né? Isso é absurdo. E dentro da liberdade de expressão, é muito importante a gente perceber que, é como o ministro Alexandre de Moraes falou ontem, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Quando você tem um mandato parlamentar e você tem essa imunidade parlamentar, ele te dá uma possibilidade de você ter a liberdade de se opor, ter a liberdade de colocar as suas ideias. Entretanto, existe um limite, existe uma linha que obviamente não está completamente escrita, mas está dentro da moralidade, do senso comum, de alguns assuntos que você não pode defender. Você pega, por exemplo, casos mais extremos, por exemplo, parlamentares que podem defender causas nazistas. Isso está proibido por dentro da Constituição. Então, não existe uma liberdade de expressão nisso. O que acontece é que o nicho bolsonarista ele defende uma liberdade de expressão sem limites, onde tudo e qualquer coisa que você puder fazer, que você quiser fazer, você pode. E aí isso se torna já uma liberdade de agressão, não uma liberdade de expressão. É a adoção de um princípio que está na Constituição dos Estados Unidos, né? É como se a gente trouxesse para cá o direito estadunidense, que tem na liberdade de expressão uma exacerbação, né? E o pessoal não entende isso direito, porque no Brasil nós não temos essa tradição. Nossa tradição é respeitar os instrumentos democráticos. A democracia tem um cavalo de Troia sempre embutido nela, porque a gente tolera muito, o democrata tolera até quem não deve ser tolerado. Talvez, Cacai, eu até queria entrar contigo nessa discussão, que é justamente esse limite democrático, né? Não estava no nosso roteiro aqui também, mas eu queria te perguntar, aproveitando a tua presença especial, a democracia, qual é o limite, né? Porque esse cavalo de Troia, a democracia ela é flexível, mas não chegou o momento das nossas democracias, as democracias ocidentais, imporem eu acho que até a gente já começou isso, né, com essa lei nova aí, mas me fala um pouquinho mais do que você entende sobre isso, sobre essa tolerância talvez exacerbada da democracia. A resposta, às vezes, é a mais simples que existe, né? Quer dizer, há um senso comum
e muitas vezes é esquecido, de que o direito vai até quando começa a ofender o direito do outro. Então, essa convivência democrática, ela se dá muito em cima dessa questão que é simples. Eu, quando defendo o direito de expressão, eu defendo... tem uma frase... Eu, uma vez defendi o Roberto Carlos do Supremo Tribunal, houve até uma interpretação errada que eu estava defendendo a censura, porque na questão das biografias eu falei para o Roberto, falei, Roberto, você já entrou uma vez para impedir a publicação de um livro. Eu jamais farei isso. Você quer que eu defenda? Eu vou defender o seguinte, cada um tem o direito, e nós ganhamos no Supremo, cada um tem o direito de escrever o que quiser. Até brinquei na tribuna do Supremo, brincando com a música conhecida. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, que diz a música. Cada um sabe a dor e a delícia de dizer o que quer. Mas tem que ser responsabilizado se passar dos limites. Então, o que eu defendi lá para a questão das biografias, êxito, felizmente, é muito simples. Ninguém pode ter a necessidade de fazer uma chapa branca da biografia. Cada um vai dizer o que quiser dizer. Mas vai se mentir. Se criar fatos falsos, vai ter que responder por isso. Se alguém for escrever uma biografia da minha vida e falar que eu sou atleticano, eu vou processar. Porque eu acho que isso seria uma ofensa para mim. Então, eu acho que a responsabilidade, ela está muito posta na Constituição. Ela está muito posta nas leis. E até vou dizer algo, viu, Guilherme? Até mesmo nos costumes. Por que a vida em sociedade ainda existe, nós continuamos vivendo em sociedade? Porque nós sabemos que existem limites. Você fazer o que fez esse Daniel Silveira, ocupando a tribuna da Câmara, ocupando as televisões, ocupando aquele espaço que é o espaço democrático que tem a visibilidade de quem tem um mandato parlamentar, para ameaçar de morte, para dizer que tem que fechar o Supremo, isso obviamente não é um direito dele. Isso é claro que não é. Por quê? O presidente da República, a quem ele servil, esse Daniel é um dos próceres desse bolsonarismo raiz, o que ele faz? Ele instiga a população contra os poderes constituídos. Por isso é que eu acho que o Lula fez bem em não entrar nessa discussão ainda no clamor da discussão, porque, na verdade, para os bolsonaristas, o Bolsonaro é um mito. Ele enfrentou o Supremo Tribunal, teve coragem. Isso é de uma fragilidade intelectual que fica muito difícil você conversar. Eu gosto de brincar que você só vai para um debate, você só troca ideias com quem as tem. Você não tem como trocar ideia com quem não tem ideia. O cidadão que acha que tem que ter o direito de falar e fechar o Supremo Tribunal Federal, que tem que ter o direito de falar e fechar o Congresso Nacional, evidentemente não está vivendo dentro das regras democráticas de qualquer sociedade civilizada. Então, nós temos sim que ser intransigente com os intransigentes. Eu acho que nós não podemos, dentro de uma sociedade que se pretenda harmônica, democrática, livre, nós não podemos mais permitir esse tipo de gente. É um subproduto da sociedade organizada. São pessoas que servem exatamente a uma proposta de subjugar o cidadão, de romper as instituições. Nós temos que resistir a isso. E o Supremo fez muito bem. Eu escrevi 2 artigos essa semana, um para o Dia e para o IG, que eu escrevo toda semana, e para o Poder 360, em que eu falo, num deles, respeitem o Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que é necessário que respeitemos os poderes constituídos, e também, que, ao falar sobre a graça, eu fiz até uma brincadeira dizendo que, um trocadilho, a graça autoritária e a desgraça institucional. Porque, na verdade, isso é uma provocação à instituição, que é o que o Bolsonaro faz desde o início. Quando o Bolsonaro inflama as pessoas a irem contra o poder do Supremo Tribunal Federal, ele está pregando a ruptura institucional. O Bolsonaro é um serial killer em termos de crime de responsabilidade. Nunca houve na história recente do mundo alguém que tenha praticado tantos crimes de responsabilidade como o Bolsonaro. Infelizmente, nós sabemos, ele tem um crivo político institucional para apresentar o impeachment. Eu fui um dos signatários daquele famoso, que a imprensa chamou de super impeachment, que nada mais era do que a compilação de 129 impeachments que estavam à mesa do presidente Lira.
E eu escrevi à época, dizendo os poderes imperiais do presidente da Câmara. É mais forte do que todo o Congresso Nacional junto. Então, esses são questões que a sociedade tem que enfrentar. Esse deputado que ele propôs foi uma ruptura institucional. A pessoa acha que é simples, tem lá um filho de um presidente que disse que para fechar o Supremo bastava, se não me engano, um jipe e um guarda, uma expressão vulgar. Eles são muito vulgares, né? Infelizmente, o Supremo disse, opa, não, aqui é um poder e nós vamos respeitar a Constituição. Guilherme, e aí? Isso aí que o Cacai está falando, ele trouxe todo o caldo aí de cultura desses últimos anos, né? Ele compilou aí, fez um exame geral. E trouxe uma questão importante, que também a gente não tinha colocado aqui, mas o debate está muito rico. Veja o que o Cacai falou. Não, é um serial killer de crimes de responsabilidade, ou seja, um cometedor em série de crimes de responsabilidade. Foram vários, né? A gente estava falando aqui no bastidor antes, mais de 50. A Câmara, ela não processa por impeachment, o Procurador-Geral da República tampouco abre um inquérito e denuncia. O que isso quer dizer, Guilherme? Isso quer dizer que o presidente Bolsonaro ainda tem um apoio muito grande dentro do Congresso, principalmente dentro da Câmara, porque ele tendo essa proximidade com o presidente Lira, nenhum pedido de impeachment vai para frente. A ex-presidente Dilma acabou perdendo o seu mandato, independente de entrar na questão do mérito do impeachment em si e tudo mais, mas ela perdeu muito porque ela perdeu o apoio político que ela tinha lá dentro, né? Principalmente na figura do então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Então, esse seria a grande diferença dos casos, por exemplo, se a gente puxar da Dilma para agora, para o Bolsonaro, né? E aí, assim, complementando até o que o Dr. Cacai falou, essa questão da liberdade da liberdade de expressão, desculpa, o bolsonarismo, ele vive do conflito, né? Você pega que o até então deputado Jair Bolsonaro, ele passou a ganhar notoriedade quando ele criou uma espécie de conflito que ele era o guardião da moralidade e dos bons costumes. Ele passou a criar conflito com as histórias falsas de livros e mamadeiras nas creches e escolas. Ele passou a criar e se aproveitar do conflito com o então deputado federal João Willis, né? Então, e aí, quando ele chega até a presidência, ele precisa ainda manter esse conflito. Só que ele não vai se rebaixar a lutar contra os opositores que ele tem na Câmara. Então ele encontra no STF esse conflito. E aí o bolsonarismo, ele vive de acreditar que para dentro de um conflito você é livre de fazer o que quiser, de você se expressar da maneira que quiser, né? E aí você tem toda essa situação e esse problema. Então, assim, você cria, ele sabe que ele tem uma rede que protege bem ele dentro do parlamento. E essa rede não seria uma instrumentalização também do direito, você que vem da ciência política? Acredito que sim, é uma instrumentalização, né? A gente vive num presidencialismo de coalizão. Então ele criou essa coalizão ali que dá essa salvaguarda para ele agir da maneira que ele quiser, agir da maneira que ele bem entender. Porque é importante também a gente colocar que não só pelos deputados do Centrão que estão aí pelas trocas de cargos, mas sim também pelos deputados bolsonaristas raízes, né? Você pega para tentar puxar qual que está sendo a atuação de alguns deputados, como você pega Carla Zambelli, Bia Kicis, Hélio Bolsonaro e o próprio Daniel Silveira. Quais são os projetos que eles apresentaram? São muito poucos e provavelmente nenhum de uma relevância muito grande. Mas são deputados que estão ali para o quê? Para fortalecer a linha de frente, para ser os escudos e a voz para bater de frente, puxando para esse lado da liberdade de expressão que eles acham que é sem fim. Pois é. Cacai, você na sua fala, uma delas que você trouxe muito brilhantemente, você falou sobre o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em 19, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal à época. E você disse que a história iria absolver essa abertura desse inquérito. A gente sabe que ali foi
o artigo do regimento interno previa uma determinada situação, que era um crime cometido dentro do local físico, né, da sede do Supremo Tribunal Federal, e houve digamos assim, um elastecimento desse artigo e ampliou-se para outros ambientes, inclusive o ambiente da web, a internet. Eu queria que você falasse um pouco mais a legitimidade desse inquérito, porque isso aí é o que alimenta essa retórica agressiva e destruidora do presidente da República. Mas a gente tem como entender como legítimo esse inquérito? Cacá, me fala para mim, para o nosso ouvinte aqui, por que esse inquérito ele é importante? Marcos, na verdade eu falei que a história vai fazer justiça, não é nem absolver não, porque a absolvição pressupõe uma condenação, e eu não condeno o Supremo por ter aberto. Eu estava no plenário. Sim, você eu estava no plenário nesse dia, se não me engano, foi 14 de março de 2019, e eu estava assistindo a sessão quando o ministro Toffoli anunciou. Eu fui falar com ele, porque eu não tenho nenhuma dúvida da possibilidade de abrir, da legalidade, da constitucionalidade do ministro Supremo determinar a abertura do inquérito. Isso, para mim, nunca esteve em discussão. O que realmente merece ser discutido, e à época foi discutido, é a distribuição para o ministro Alexandre. O juiz natural é um direito que tem que ser defendido numa democracia. Eu fui falar com o ministro Toffoli, à época, assim que terminou a sessão, e ele me disse, evidentemente os ministros são muito ciosos do poder que têm, da responsabilidade, ele disse, Cacá, o momento é um momento de necessidade de fazer o enfrentamento, que nós estamos correndo sérios riscos institucionais. Inclusive, eu saí dali e já fiz a primeira declaração favorável ao inquérito, e a partir daí houve uma discussão. Essa é a vantagem, viu, Guilherme, de não ser professor. Eu sou advogado, eu sou um cidadão que tem eu não faço política partidária, nunca fiz, mas faço política institucional. Estou fazendo política aqui, discutindo com vocês. Eu estou em Trancoso, em pleno sábado, 10 horas da manhã, eu podia estar correndo na praia, estou fazendo política institucional aqui. E defendendo a democracia. E eu vi que naquele momento era necessário que o inquérito fosse aberto. Agora há um ponto fundamental, Marcos, que as pessoas se esquecem. Esse inquérito onde está condenado o Daniel Silveira não é aquele inquérito. O que aconteceu? À época, o Procurador-Geral da República se insurgiu contra a abertura, contra a distribuição e tal, tanto é que o procurador não fazia os pedidos tradicionais no sistema acusatório para poder continuar a investigação. Esse inquérito, onde foi condenado o deputado Daniel Silveira, é um outro inquérito que surgiu da Procuradoria. Inclusive, a Procuradoria denunciou. Uma coisa que é importante, eu vou dizer um pouco, uma coisa óbvia, mas essa pessoa que não tem formação jurídica, é o seguinte: o Poder Judiciário é um poder inerte, só age se provocado. Antes de abrir um processo penal, a pessoa mais importante no sistema acusatório brasileiro é o Procurador-Geral da República. Ele tem aquilo que eu chamo de poderes imperiais. Quando a CPI da Covid estava aberta, eu fui várias vezes falar com os senadores, eles iam à minha casa trocar ideias, e eu falava especialmente com o relator, que o Renan Calheiros, com o Randolfo, com tantos outros senadores. Eu dizia, olha, ou vocês fazem uma proposta de mudança, ou o poder imperial do Procurador-Geral da República vai ter mais poder do que toda a CPI que paralisou o Brasil. E os processos estão lá, e o Procurador-Geral da República tem o poder de apresentar uma denúncia. Veja só o que é grave que eu estou falando, Guilherme. Antes de apresentar uma denúncia, antes de abrir o processo, se hoje, segunda-feira, os 11 ministros se reunirem no plenário, o Marcos sabe muito bem que é um excelente advogado, e resolver abrir um processo contra o presidente da República, eles não podem, tem que ter uma peça chamada denúncia, uma peça formal que pode dar o início, se recebida, a uma ação penal. Então, esse processo, que é uma crítica, especialmente na questão da distribuição, que é o inquérito das fake news, chamado inquérito das fake news, esse não foi o inquérito que originou a denúncia. A denúncia foi um inquérito que o Procurador-Geral da República viu a necessidade de fazer, pediu abertura, acompanhou, pediu diligências e apresentou a denúncia. Veja só a importância disso. Nós temos uma crítica muito grande. Eu tenho um relacionamento e respeito muito pelo Procurador-Geral da República, doutor Aras, mas nós fazemos uma crítica, nós fizemos em nome do Conselho Federal da Ordem
Nós fizemos uma representação para que o presidente da República fosse responsabilizado criminalmente pela morte de 1/3 dos brasileiros. O que o Procurador-Geral da República fez? Absolutamente nada. São os poderes imperiais, Max. Eu tenho escrito sobre isso muito. Nós temos o poder imperial na mão do Procurador-Geral da República, que é o único dominus litis que inicia a ação penal. Nós temos poderes imperiais na mão do presidente da Câmara, que é o único que pode determinar a abertura do impeachment. Você falou bem, Guilherme, na questão da Dilma. A Dilma perdeu o apoio. À época, o Eduardo, que era presidente da Câmara, queria ir além do que a Dilma achava que poderia ir, e aí houve um confronto, porque o impeachment é um processo político-jurídico. O que acontece é que as pessoas não veem. Hoje todo mundo diz que não houve crime, que a Dilma não cometeu crime, até o ministro Roberto Barroso recentemente falou. O próprio Temer, no Roda Viva, cometeu um deslize falando assim, não, porque quando do golpe, ele reconheceu, o beneficiário do golpe, ele reconheceu que foi um golpe que tirou a Dilma. Mas é o que se dá. Nós não podemos vulgarizar o impeachment. Mas esses poderes excessivos nas mãos do presidente da Câmara fez com que nós discutíssemos o impeachment. Olha, teve um momento que, no primeiro momento, era contra o impeachment, você não pode banalizar o Instituto. Mas depois ficou insustentável. Tão grave quanto tirar uma presidente da República sem crime é você ter inúmeros crimes sem ter sequer a discussão do impeachment. Então, esse inquérito que levou à condenação do Daniel é um inquérito que foi dado pelo Procurador da República, não há dúvida da legalidade dele. A denúncia que foi acolhida é uma denúncia do Procurador-Geral da República. A única coisa que nós temos que fazer agora é cumprir a Constituição, cumprir aquilo que o Supremo determinou. Por isso esse artigo que eu escrevi no Poder 360, que saiu ontem, o título é Respeitem o Supremo Tribunal Federal. Ou então será o caos. Muito bem, já estamos aqui, já no finalzinho, já até com o tempo estourado, mas foi muito importante essa discussão, ela é esclarecedora. Eu vou dar 30 segundos para você, Guilherme, fazer a tua despedida, depois passo para o Cacai para se despedir e terminamos o nosso Direito ao Ponto especial desse sábado. Obrigado, Max. Bom, até colocando mais um pontinho aí nessa questão dos poderes imperiais, né? Ontem a gente teve uma fala do presidente Bolsonaro, ele justificando, né, esse decreto de graça, ele colocando que somente ele no Brasil poderia fazer uma justiça dessa maneira. Então, assim, a gente tem alguns que têm os poderes imperiais e tem alguns que querem ter, né? Então, e acham que deveriam ter. E aí, a partir disso, a gente acaba tendo essa situação onde um poder acaba atrapalhando o outro, atropelando e achando que é mais importante do que o outro, né? E cada vez mais a gente precisa entender que todo o sistema de freios e contrapesos que a democracia exige e demanda são os necessários para que os três poderes possam conviver, e a gente está dentro de uma democracia para isso. Mestre Cacai. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que lembrar a frase do Brecht que dizia que a cadela do fascismo está sempre no cio, e a saída para o enfrentamento desse embate chama-se ganhar as eleições. Nós não podemos nos dar o luxo de perder as eleições, deixando que o fascismo continue a mandar no Brasil pelo voto. Porque, veja bem o que é grave, se nós não ganharmos essas eleições, eu tenho dito isso, essas poderão ser as últimas. Porque mais 4 anos com o fascismo instalado, não haverá Constituição que resista, não haverá resistência democrática. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Cacai, e agradeço a Guilherme. Chegamos ao fim desse episódio número 13 do Direito ao Ponto, seu programa de direito descomplicado. Karl Popper, na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, dizia o seguinte: a democracia tem lugar para conservadores, liberais, progressistas, só não tem lugar para quem quer destruí-la. Eu agradeço imensamente aos entrevistados especiais dessa manhã de sábado, agradeço a você principalmente que está aí nos ouvindo do carro, no YouTube, vendo, assistindo, e queria dizer para vocês que agradeço muito a sua audiência. Eu sou Max Telesca, me siga nas redes sociais, @MaxTelesca, no Instagram, e nós vamos indo em frente sempre. Um forte abraço. Na direção, ele, Jonas Maia, na produção ali, nosso som, o nosso amigo Everson Pichula. Vamos em frente, um abraço, bom sábado a todos.
Você ouviu Direito ao Ponto. De volta sábado que vem. Aqui, na Mais Brasil News. 101,7 FM. Notícia e música na mesma sintonia. Mais Brasil.